Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que essa semana será uma semana de respostas divinas, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas conexões, uma semana de renovo, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana de visitações sobrenaturais do Senhor, uma semana de livramento, uma semana de família, uma semana de abundante graça no nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos da vida extraordinária. Hoje é o 21º dia e somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito grandes coisas e declaramos a Deus que cada uma das declarações que nós fizemos hoje no culto da manhã, cada uma daquelas declarações certamente já estão operando na nossa vida, já está uma liberação sobrenatural sobre nós e sobre a nossa casa. Nos rendemos a Ti, Pai, e apresentamos todos os pedidos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Hoje nós encerramos oficialmente esse propósito aqui, da oração da vida extraordinária, e amanhã nós vamos fazer 7 dias orando e buscando uma grande resposta do Senhor. Eu sei que muitos de vocês precisam de uma resposta de Deus, assim como nós, porque por mais que você esteja sempre buscando uma direção de Deus, há sempre coisas novas que vão aparecendo no caminho, e eu tenho aprendido e tenho ensinado isso, que consultar a Deus tem que fazer parte da nossa vida, receber a resposta de Deus no que empreender, aonde investir, se devo fazer aquela parceria ou não, se devo fazer aquela mudança ou não. Tudo na nossa vida tem que ser dirigido pelo Senhor. Essa tem sido a minha oração e eu tenho dito ao Senhor: meu Deus, eu quero me mover pela Tua palavra, eu quero me mover pelos comandos do céu. Eu quero que o Senhor verdadeiramente guie a minha vida. Eu quero que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, me conduzindo, me direcionando. E disso eu tenho feito, sabe, a minha missão diária de me entregar a um propósito maior, me entregar a uma direção do Senhor. Porque a direção do Senhor está sempre certa. A direção do Senhor está sempre certa. Às vezes a gente falha em interpretar, mas a direção do Senhor vem sempre certa. Quando Deus responde, Ele sabe o que Ele está trazendo para você. Amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, quero pedir para você já deixar sua curtida nesse vídeo e compartilhar com amigos, com parentes, em grupos. Abençoe a vida de pessoas. Tenho certeza que você foi muito abençoado pela palavra que foi ministrada hoje às 9 da manhã no culto, e foi maravilhoso, foi um tempo incrível. E se você não assistiu, assista, você vai ser muito abençoado. Deus me deu uma palavra que está lá em João capítulo 5, do verso 1 em diante, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, em hebraica chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, olha só, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Você sabe o que me impressiona aqui nessa palavra de Jesus? É que o Senhor não permitiu que aquele homem vivesse mais um dia estagnado.
Quando o Senhor chegou nesse lugar chamado Betesda, nesse tanque, esse homem estava lá por 38 anos. 38 anos. 38 anos é uma vida, é quase metade de uma vida. E para alguns é mais até do que metade da vida. Então, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus viu a estagnação daquele homem. A Bíblia diz que Jesus o viu. Assim como Jesus vê a mim, assim como Jesus vê você, Jesus viu aquele homem. 38 anos. Ele estava estagnado, travado, a vida paralisada. Quantos projetos adiados, quanto potencial adiado, quanta coisa aquele homem poderia estar construindo, mas não podia porque estava estagnado. Aí você diz assim, não, mas ele estava estagnado porque era a condição dele, era a situação que ele estava que fazia com que ele estivesse estagnado. Eu concordo com você, mas você há de concordar comigo também que quando Jesus chegou, a estagnação foi embora. O que vai fazer as coisas movimentarem na nossa vida é Jesus, é a presença de Jesus, é o poder de Jesus. E quando Jesus chegar para você, ele vai dizer exatamente o que disse para esse homem: levanta-te e anda, sai daqui dessa estagnação. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós temos que ouvir a voz de Jesus hoje, que está falando comigo e com você. E a voz de Jesus está dizendo: saia da estagnação. A voz de Jesus está dizendo: nem mais um dia você vai permanecer perdido, mas nem um dia você vai permanecer sem direção, mas nem um dia você vai permanecer travado. A partir de hoje você levanta e anda. A partir de hoje você vai viver o que eu tenho para você. Você vai viver o extraordinário, você vai viver o incrível, você vai viver dias melhores, você vai viver o que eu tenho reservado para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Nem mais um dia estagnado, nem mais um dia paralisado. Existem pelo menos 4 coisas que produzem estagnação. A primeira delas é a falta de projetos. Por que você não está projetando mais nada? Por que você parou de projetar, parou de sonhar, parou de querer realizar? Já realizou bastante? Já fez bastante? Já tentou bastante? E agora, o que você quer é pendurar as chuteiras, é se aposentar e é viver uma vida, sabe, mais calma? Bem, você pode viver uma vida mais calma, mas não sem projetos. Tudo na nossa vida precisa ter um projeto. Se eu quero que algo ande na minha vida, eu preciso de projeto. Se eu quero que as coisas avancem, eu preciso de projeto. Eu tenho dito que o piloto automático é destruidor na vida de qualquer pessoa. Eu não estou falando do piloto automático do carro, estou só usando uma analogia. Estou falando que você viver no automático, sabe? Você viver no automático, ou seja, dorme, levanta, trabalha, dorme de novo, depois levanta, trabalha, dorme de novo e assim todos os dias. Ou seja, sem projeto, sem sonho. Não, eu quero no final do ano trocar de carro. Esse é o seu projeto, só trocar de carro. E se eu disser para você que talvez esse não seja apenas o projeto de Deus, Ele pode ter projetos adicionais para você. Aí você diz: e como é que eu descubro isso? Você tem que estar tão perto da presença de Jesus, a ponto, sabe, de você receber a transferência dessa informação do futuro, do que Deus tem reservado para a tua vida. Está chegando o tempo, e Deus está dizendo isso para você, que Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o amam. Ele vai abrir os projetos dEle para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Esse é o tempo chegado na tua vida. Esse é o tempo que Deus tem para a tua vida. Esse é o tempo que Deus quer realizar grandes coisas na tua vida. Mas para isso, você vai ter que se aproximar de Deus. É bem como a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã. Nós temos que nos aproximar de Deus.
Porque nessa proximidade de Deus, assim como Moisés se aproximou do Senhor, a tua vida vai ser reconfigurada. Porque é impossível alguém que se aproxima de Deus e não ter a sua vida transformada. Quantos de vocês estão aí, sabe, vivendo uma vida estagnada? E Deus está dizendo, se aproxima de mim, eu vou te dar projetos novos. Te aproxima de mim, eu vou abrir os meus segredos para você. Muitos de nós acaba, sabe, ficando saturado de tentar, saturado até mesmo de realizar coisas na vida. Mas chega um momento que Deus movimenta as coisas na nossa vida, Ele nos dá um gás novo, Ele nos dá um novo fôlego, para que a gente tente coisas agora segundo Ele. E eu vou dizer para você, os projetos de Deus sempre vão trazer alegria. Os projetos de Deus sempre vão trazer prazer. Os projetos de Deus sempre vão trazer um ânimo, um refrigério, um frescor do Espírito para a nossa vida. A segunda coisa que produz estagnação é o desânimo. O desânimo é uma das maiores armas que o inferno usa, porque uma pessoa desanimada, sabe, ela pode até fazer as responsabilidades dela, cumprir seus compromissos, trabalhar, mas uma pessoa desanimada, sabe, ela está puxando o próprio corpo. O corpo dela não quer estar onde ela tem que estar. Uma pessoa desanimada, ela vai prejudicar a família. Uma pessoa desanimada, ela sabe aonde ela parar, ali ela vai sentar, ali ela vai ficar, porque o desânimo faz isso. O desânimo suga você, suga a sua inspiração, suga seu brilho. O desânimo é algo terrível. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos combater o desânimo. E a maneira de combatermos o desânimo não é só com novos projetos, mas é também buscando o Senhor para ter um renovo que só Deus pode dar. Tem coisas que só Deus pode restaurar na nossa vida. Você pode, sabe, tentar se motivar com certas coisas, você pode andar com gente diferente, você pode mudar de ares, indo para um outro lugar, mas o desânimo é como se fosse uma semente que vinga dentro de você e ela se enraiza tão profundo dentro do seu ser que aquilo ali começa a se alimentar da sua alma, começa a se alimentar de você. Então o desânimo precisa ser tirado e só vai ser tirado completamente esperando no Senhor, a Bíblia diz. Em Isaías capítulo 40 está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que você precisa, esperar no Senhor. Só que a maneira de esperar em Deus é buscando. Então, esperar em Deus é buscar. Eu não tenho como ficar apenas de braço cruzado. Não, eu tenho que buscar a Deus. Isso é esperar. Você tem que vencer o desânimo. A terceira coisa que estagna é a zona de conforto. A zona de conforto, ela destrói sonhos. A zona de conforto, ela te agarra. Ela é como uma poltrona confortável, sabe? Que coloca o controle da televisão nas suas mãos e faz você ficar ali relaxado. Só que a zona de conforto, você não consegue construir nada nela. A zona de conforto, ela é um limitador natural e também um limitador espiritual. Então, quando você chega a um determinado equilíbrio na vida, ou você chega a um lugar que para você está bom, certo? Você está contente com aquilo, a zona de conforto ela vai lhe abraçar. E se você não identificá-la como algo ruim, se você não identificá-la como algo destruidor, você vai continuar preso, sabe, espiritualmente. Você vai continuar preso espiritualmente a uma coisa que está também sugando você. Então, olha só, dessas três coisas que nós falamos até agora, você vê que sempre há algo sugando. O que estagna o homem é na verdade algo espiritual que o suga. E a quarta coisa é a direção errada. Mais importante do que estar correndo é você correr para a direção certa. E tem muita gente fazendo coisas fora da direção do Senhor.
sabe, estão plantando coisas fora da direção de Deus, estão batendo em portas fora da direção de Deus, estão semeando fora da direção de Deus essa direção errada está custando para você não só dinheiro, mas tempo, está custando de você propósito, está custando de você também coisas que você poderia estar acessando. Então, a direção errada, ela vai bloquear, a direção errada, ela vai impedir. E você precisa buscar a direção que vem da boca de Deus. É Deus quem vai dar direção para você, é Deus quem vai lhe direcionar, é Deus quem vai lhe guiar, é Deus quem vai mostrar para você o caminho das coisas, e eu creio nisso. Por isso eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você tem que buscar a direção certa de Deus para a sua vida. Você tem que buscar o que Deus quer para você. Vá aonde Deus está lhe direcionando, vá fazer o que Deus está colocando no seu coração, e você vai poder sair da estagnação e vai viver os planos e os projetos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui, e eu quero também convidar você. Quarta-feira eu estarei lançando a Escola de Profetas às 6 horas da manhã aqui. O que é a Escola de Profetas? É uma plataforma profética onde nós ensinamos você a ouvir a voz de Deus. É um ambiente, sabe, que vai trazer com certeza inspiração para você, ânimo, vai lhe ajudar. Nós tivemos 2 dias incríveis, onde nós tivemos experiências maravilhosas. Agora no último final de semana tivemos a Escola de Profetas, veio gente dos Estados Unidos, veio gente da Itália, veio gente de outros países que agora nem lembro mais, gente de todo o Brasil estava aqui com a gente. E daí você pergunta, puxa, alguém vir dos Estados Unidos para cá? Ou, enfim, por que as pessoas fazem isso? Bem, porque quando você está num ambiente profético, você sempre recebe alguma coisa que pode mudar a sua maneira de ver. E mais, eu tenho certeza que toda escola ela tem um propósito muito específico de Deus. E pessoas são visitadas por Deus. Então, não é para te ensinar, sabe, a ser profeta, é para te ensinar a ouvir a Deus, a tomar decisões certas na tua vida, a ser dirigido para o lado certo. Então, eu convido você, quarta-feira agora, e as vagas geralmente fecham muito rápido, e eu gostaria muito que você estivesse conosco em janeiro, certo? Nessa Escola de Profetas vai ser algo maravilhoso. É algo que Deus me deu já fazem alguns anos, e tem sido incrível, tem sido maravilhoso. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro aqui o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Também quero falar rapidamente dos meus livros, meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar para você como é que é. Olha só. Aqui você tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia aqui, uma oração para você fazer comigo, e aqui você vai fazer sua própria oração. Você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua oração. São 2 devocionais, certo? Que tem abençoado a vida de milhares de pessoas e que vai abençoar a tua vida também. Comece seu dia na presença de Deus, mas nunca esqueça, comece lendo a Bíblia, certo? Comece lendo a Bíblia, depois você pega o devocional. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos pegar a nossa planilha agora e vamos levantar um grande clamor ao Senhor. E você que não tem essa planilha, coloca aí nos comentários o teu pedido de oração, amém? E amanhã eu vou começar um propósito de 7 dias buscando uma resposta do Senhor, uma grande resposta. Você está precisando de resposta? Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês aqui na oração junto comigo, tá? E também quero dar um recado aos meus alunos da academia. Amanhã eu não poderei ter a academia, tá? Estarei com vocês na terça e na quarta essa semana, mas amanhã não, porque eu usei demais a minha voz essa semana que passou e amanhã eu tenho mais as lives diárias, então eu não posso forçar demais, tá? Eu já estou no limite do limite, para você ter uma ideia. Então eu preciso amanhã dar uma descansada nas minhas cordas vocais e depois, aí na terça-feira eu já tenho a aula dentro da academia aqui, tá bom? Quem é meu aluno aí, espero a compreensão de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti todas essas 7 áreas que nós temos apresentado diante do Senhor e tudo aquilo que foi profetizado, Pai, declarado profeticamente hoje no culto das 9. Senhor, nós chamamos aquelas palavras, aqueles decretos proféticos para cada uma dessas áreas e declaramos, ó Deus, que viveremos não uma estagnação, mas como Jesus disse para aquele homem, levanta-te e anda. Meu Deus, que comece um grande movimento de Deus agora na minha vida e na vida de cada pessoa que está também aqui nesse propósito, que as coisas comecem a movimentar, o que estava travado seja destravado, o que estava parado comece agora a andar. No nome de Jesus nós oramos por um grande mover, oramos por um grande movimento de Deus, oramos por bênçãos do Senhor no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado totalmente, completamente, no nome de Jesus Cristo. Visita essa pessoa, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família, visita tudo que estiver ligado a ela agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor e que todo laço de Satanás seja desfeito. Que todo tipo de artimanha de Satanás para tentar estagnar, para tentar paralisar, que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, visite cada pessoa, visite cada lar. Leva embora a insônia, leva embora as perturbações, leva embora a confusão, leva embora os atritos, leva embora a angústia, leva embora a aflição e que venha sobre a vida dessa pessoa um sentimento de propósito, que venha sobre ela a alegria do Senhor, a força do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, inspira teus filhos a coisas novas, a coisas grandes e poderosas. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Amém? Compartilha aí. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, abundância, alegria, favor de Deus e a vida extraordinária. Oramos em nome de Jesus, apresentando todos os nossos pedidos de oração ao Senhor e te pedimos, ó Pai, resposta, favor e céus abertos. Todos aqueles que estão orando conosco, intercessores do Brasil, do exterior, unimos a nossa fé, crendo a Deus que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus do favor, que Tu és Deus de mudança e que não há impossíveis
para ti. E nós oramos agora, Pai, repreendendo tudo aquilo que se levanta contra a vida dos teus filhos, tudo aquilo que vem para tirá-los da oração, tudo aquilo que vem para trazer desânimo, tudo aquilo que vem para trazer cansaço, tudo aquilo que vem para distraí-los. Meu Deus, tira agora do caminho dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar que essa família, essa pessoa que está orando aqui, que está firme nesse propósito de oração, que ela terá suas forças renovadas, que ela terá seu ânimo restituído no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro também liberando uma palavra que o mal não vai impedir essa pessoa de crescer, não vai impedir ela de aumentar a sua proximidade de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa família seja uma família do altar, seja uma família cheia da presença de Deus. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite e te pedimos, Pai, graça, te pedimos graça abundante, favor sobre nossas vidas, e nós oramos também nos colocando diante de Ti com um coração quebrantado, um espírito quebrantado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa e que, operando Deus, quem impedirá? Cancelamos toda obra de inveja, de maldade, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de resistência espiritual, e damos uma ordem: sai do caminho dessa vida, sai do caminho dessa casa. Eu quero declarar, Pai, que este lugar é um lugar abençoado, essa casa, essa família é uma família que está rendida a Ti. E assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, abençoe essa vida, abençoe essa casa. Toda pessoa, Pai, que está com dores no corpo, dores de cabeça, dores nas costas, no nome de Jesus, nós oramos pela cura dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo está vivo. Eu oro também por aqueles que estão com alergia, com câncer, com nódulos, com cistos, com microcistos, e eu oro por um milagre, milagre de toda sorte, no nome de Jesus. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor é aquele que cura. A Tua palavra diz que o Senhor libertava os oprimidos do diabo. E eu oro, Pai, por toda pessoa que está opressa espiritualmente, declarando ela livre agora de toda a opressão espiritual, de todo o peso que ela está sentindo, que isso seja removido agora. Senhor, que a unção que despedaça o jugo venha sobre a vida dessa pessoa agora, e que todo jugo, todo peso, toda influência espiritual, em nome de Jesus, saia do caminho dessa pessoa. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e declaramos: nossa vida pertence a Jesus, tudo que temos pertence a Jesus, nosso amanhã pertence a Jesus, e tudo que estiver ligado a nós também pertence a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso baluarte, Ele é a fortaleza da nossa casa e da nossa família. Graças te damos, Jesus, graças te damos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Existe um Deus poderoso, um Deus de milagres, e para Ele não há impossíveis. Para Ele não há impossíveis. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E essa palavra, quando eu estava preparando ela para trazer para você, essa palavra me trouxe muitas lembranças. Porque nos momentos mais desafiadores da minha vida, quando coloquei o meu rosto no pó, me quebrantei diante de Deus, me rendi ao Senhor, foi os momentos mais extraordinários, onde eu vi milagres, onde eu vi respostas de Deus vindo para a nossa vida. A Bíblia diz que o orgulho derruba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao espírito orgulhoso, aos soberbos. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque o orgulho faz o homem pensar que ele pode.
Mas a humildade, o quebrantamento, reconhece que não existe nada nem ninguém maior do que o nosso Deus. Nabucodonosor teve que reconhecer, olhar para o alto e reconhecer: há um Deus maior do que eu. Essa vida, quanto mais você tiver, quanto mais você alcançar, quanto mais você conquistar, quanto mais feliz você for, mais o orgulho vai tentar assediar o seu coração, para manter você distante de Deus. Mas o quebrantamento, o espírito humilde e o reconhecimento de que Deus é Deus, de que você precisa das direções de Deus, do comando de Deus, vai fazer você viver não só de forma sobrenatural, mas principalmente viver cheio da presença de Deus. Sabe, toda pessoa que é vencedora, e eu sei que eu estou falando com muitos vencedores aqui, pode cometer um erro gravíssimo, que é esquecer de Deus nas suas decisões. E hoje eu quero trazer uma palavra: 3 eventos que causam um verdadeiro e genuíno quebrantamento dentro de nós. Eu preciso lembrar você disso. Deus me colocou aqui para lembrar você disso. A Bíblia nos diz no Salmo 34:18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu quero ser essa pessoa quebrantada. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Eu não quero pensar que eu sou o cara. Eu não quero pensar que eu sou bom. Eu não quero pensar que eu sou suficiente. Eu não quero pensar que eu me tornei tão hábil a ponto de não depender de Deus, de não dobrar os meus joelhos diante do Senhor e reconhecer a sua bondade, o seu favor e tudo aquilo que Ele pode fazer. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para você. Quando a vida te atinge com força, é uma das maneiras de nós nos quebrantarmos. Como o filho pródigo comendo com os porcos, a ficha só caiu quando ele se viu comendo a mesma comida dos porcos. Deus tenha misericórdia, que não venhamos a chegar nesse ponto. Sabe, eu acredito que nós precisamos reconhecer Deus todos os dias da nossa vida e que não precisa a dor, que não precisa a humilhação, que você não precise viver o cenário e até mesmo, sabe, perder tudo para reconhecer que Deus é Deus e que nós somos homens e dependemos do Senhor totalmente em nossas vidas. Você cai tão baixo que tudo que consegue fazer é olhar para cima e pedir ajuda e socorro para o alto. É como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Todos os dias você tem que ter essa capacidade de olhar para o alto, essa capacidade de reconhecer que Deus é Deus e que eu e você precisamos dele. Quantos golpes você precisa para se quebrantar? Alguns nunca chegam lá. Eles acabam se banqueteando com os porcos e está tudo bem para eles. Não dão um braço a torcer. Nós não podemos ser daqueles que endurecem o coração e que, apesar de estarem sendo golpeados na vida, não se rendem a Deus. Nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos render o nosso coração a Ele. Nós precisamos quebrantar e reconhecer a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa pouca força diante de muitos desafios que enfrentamos aqui nessa terra. O segundo evento que leva muita gente a se quebrantar é quando Deus prospera a ela. O peso da bênção recai sobre nós. Você percebe que não merecia nada. Assim como Pedro,
quando teve aquela pesca maravilhosa, extraordinária, talvez a maior pesca da vida dele, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, eu sou pecador. Afasta-te de mim, sai daqui do meu barco, porque o Senhor é santo. Eu reconheço que tudo veio das tuas mãos. Sabe, nós temos que parar de pensar que foi nós que conquistamos, foi a nossa força, foi a nossa destreza, foi as nossas habilidades impressionantes, foi o nosso esforço, foi porque eu sou bom mesmo. A bênção de Deus, ela te leva a se ajoelhar. Ela faz você olhar para os seus filhos e dizer: glória a Deus, porque o Senhor tem sustentado os meus filhos. Glória a Deus, porque o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus, porque o Senhor tem me dado saúde. Glória a Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre mim. Reconheço a tua bondade, reconheço o teu amor, reconheço a tua graça na minha vida. E o terceiro evento que faz os homens se quebrantarem é quando você se decide entregar completamente teu coração, tua vida ao Senhor. Como Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Antes que o mundo te destrua, entregue-se a si mesmo, renda-se a Deus. Não deixe esse mundo, sabe, te levar para longe de Deus, ou se rebelar contra Deus, ou pensar, sabe, que você está num lugar tão alto que você não pode ser atingido. Todos os dias nós temos que reconhecer a nossa dependência do Senhor, nosso Deus. Ninguém pode se apropriar da honra de ter conquistado grandes coisas. Somente Deus na nossa vida deve ser louvado e adorado. Não adore a si mesmo, não adore suas conquistas, seus troféus, seu dinheiro, não adore seus prêmios, adore a Deus. Sabe qual que é a chave? A diferença que marca a vida de uma pessoa é o quebrantamento. Saul pecou e foi rejeitado. Davi pecou e continuou sendo usado. Ambos erraram contra Deus, mas Davi foi ao pó, quebrantou o seu coração, se rendeu a Deus totalmente, e Deus viu um homem arrependido. A diferença entre Saul e Davi? Um coração partido, um coração quebrantado, um coração rendido. E como diz aqui nos Salmos que nós lemos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. É por isso que, quando Deus nos vê na oração, esse é um ato de humildade, esse é um ato de entrega. Deus não quer apenas, sabe, que você cumpra um protocolo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em vãs repetições. O que Deus quer ver de mim e de você? Deus quer ver alguém quebrantado. Deus quer ver alguém buscando resposta. Deus quer ver alguém consultando a Ele. É por isso que eu digo, os religiosos, eles estão tão seguros do seu conhecimento, que eles acabam se esquecendo que Deus é Deus. E que Deus pode falar com o homem de muitas formas. E que não é eu, não é você que vai dizer a Deus a forma como Ele vai falar, ou como Ele vai revelar, ou como Ele vai livrar. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age sem influência. E a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Não deixe, sabe, com que as coisas desse mundo inflem você a ponto de você deixar de buscar ou deixar de ser dependente. Você está confiando demais em você. Você tem que confiar em Deus. Você tem que se render a Deus. Você tem que se colocar diante de Deus e você verá a glória de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução para você, porque eu sei que Deus
Deus está falando aqui. Deus está operando na vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tenho também um importante convite para você. Domingo agora é Santa Ceia. E Deus me deu uma palavra sobre esperar no Senhor. Tem muitas pessoas que não estão vendo a glória, porque não estão tendo a paciência de aguardar em Deus. Estão aguardando na resposta do homem, estão aguardando até mesmo, no melhor que fizeram, mas não estão esperando do Senhor. Mas é do Senhor que vai vir a tua resposta. É do Senhor que vai vir o teu milagre. Nesse domingo, eu convido você a estar conosco. Eu quero orar por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Deus tem colocado muito no meu coração isso. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Vem com a tua família para cá, domingo às 9 da manhã. Se você mora distante de São Paulo, dá tempo de você retornar para a sua cidade. Eu creio que vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Vem estar com a gente, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91. Esse salmo de defesa e ataque. Você pode baixar sua planilha de oração. Você pode baixar diretamente no meu site www.vinicius7.com.br e apresentar os seus pedidos a Deus. Estamos hoje no dia 12 do nosso propósito de 21 dias. Estamos em oração, estamos em jejum. Amém? E cremos que Deus está operando aqui tremendamente. Também quero falar rapidamente para você dos meus livros, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, ambos os livros. Se somar os dois, dá mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. E eu tenho também o Café com Jesus Kids agora, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Olha só, se eu abrir aqui numa página, ó, Gideão e os valentes de Deus. E aqui na outra página, para as crianças, olha, tá aqui para elas pintarem. E junto, a gente está enviando um kit de canetinha para as crianças que adquirirem o Café com Jesus Kids, tá? Eu estou recebendo muito testemunho, até mesmo de crianças que foram abençoadas com o Café com Jesus Kids. Eles estão lendo, estão pedindo para os pais lerem. A Bíblia diz assim: ensina o jovem no caminho que deve andar, e mesmo quando velho, ele não se desviará. Você sabia que eu tenho uma célula na minha casa? E nessa célula está eu, minha esposa e meus filhos. E uma vez por semana, nós oramos junto, nós lemos a Bíblia junto e temos aquele tempo de comunhão com o Senhor. Você precisa de ver a bênção que é a minha célula caseira com os meus filhos e com a minha esposa. Domingo nós vamos na igreja, nós servimos na igreja, mas nós temos o nosso culto caseiro em casa, entre família. E quando a família, ela se reúne, eu creio, existe algo poderoso nessa comunhão, nessa unidade. Amém? Eu quero também pedir a você que está entrando aqui nessa live que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto você compartilha, eu vou declarar aqui e logo nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega a tua planilha de oração e vamos juntos entrar em oração. E mais uma vez eu digo, não pare de orar. Não deixa o inimigo colocar no seu caminho atrapalho, distração. Mantenha-se firme em oração. Não deixa o inimigo colocar desânimo, cansaço, porque muitas pessoas têm nos relatado dificuldades para orar. E eu tenho dito para elas, abram os olhos, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer, sabe, tirar você do lugar da sua bênção. E eu vou dizer mais, nesse propósito que eu entrei, agora da vida extraordinária, eu tenho visto ainda mais relatos disso. E isso é sinal que o inimigo está tentando desanimar, entristecer, distrair. A gente pensa que isso não é obra dele, é obra dele sim. Isso é uma obra maligna. Tudo que o diabo quer é que você o ignore, sabe? Que você o ignore, que você ignore seus ardis. Mas se você compreender que a realidade espiritual, ela é real e que nós precisamos combater espiritualmente, você vai tendo vitória sobre teu inimigo e vai permanecendo na presença de Deus, aonde Deus está fazendo uma obra na tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti nossos pedidos de oração e clamamos ao Senhor pedindo resposta, clamamos ao Senhor pedindo intervenção, clamamos ao Senhor orando e declarando que mal nenhum tem poder para agir na vida dessa pessoa, para agir na sua casa, para agir na sua família. Dá vitória a ela, Pai. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família e tira do caminho dela o laço de Satanás. Tira do caminho dela o ataque das trevas. Dá vitória a ela, Senhor. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. E não permita que o inimigo, Senhor, prevaleça sobre essa casa. Não permita que o inimigo prevaleça sobre essa família. Dá vitória a eles, Pai. Opera na vida deles. Eu apresento diante de Ti todos os nossos pedidos de oração. E nós reconhecemos, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti. Nosso coração está quebrantado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, sabemos que Jesus Cristo vive, que Ele é a nossa justiça e que mal nenhum tem poder sobre a nossa vida. Senhor, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso baluarte e eu te peço, Pai, libera o Teu poder e traga respostas, libera favor, abre os céus, traga prosperidade, traga rompimento, traga avanço, traga crescimento, traga um destravar nessa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora, Senhor, também declarando saúde sobre todo aquele que está doente, todo aquele que tem enfrentado ataques ao seu corpo físico, ao seu emocional, que essa pessoa seja curada agora por Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo e nós cremos que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, Jesus Cristo faz maravilhas, Jesus Cristo levanta o doente, Jesus Cristo restaura as feridas, Jesus Cristo tem o poder. Cremos nele, cremos no seu poder e na autoridade do nome de Jesus eu dou uma ordem agora a tudo aquilo que tem pesado espiritualmente, a tudo aquilo que tem atacado o ânimo dessa pessoa, a tudo aquilo que tem tentado distrair essa casa, a tudo aquilo que tem tentado roubar essa pessoa da presença de Deus, que esse mal caia por terra agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou contra toda a força das trevas e dou uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela. Senhor, dá vitória a essa pessoa, no nome de Jesus. Consagramos a Ti nossos pedidos e te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos conduza a essa vida extraordinária, a essa vida de temor a Deus, a essa vida de dependência do Senhor em nossa vida. Reconhecemos que o Senhor fala e precisamos da Tua resposta, da Tua direção. Pega da nossa mão, Senhor,
e nos conduza na vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu quero ver os guerreiros de oração aqui junto comigo. Eu convido você a estar junto comigo ao vivo aqui, às 6 da manhã. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.